estamos gravando. Obrigado. Bom, então, boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar promovido pela FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Meu nome é Eduardo Haddad, sou pesquisador da FIP, professor titular do Departamento de Economia da FEA-USP, e eu serei o mediador desse nosso evento, que tem como principal objetivo apresentar e discutir o estudo sobre a evolução dos congestionamentos na região metropolitana de Recife. A análise que foi realizada pela FIP, em parceria com a Uber, representada aqui pela Gabriela Barbosa, da área de políticas públicas da Uber, examinou o comportamento do trânsito na capital pernambucana e nos arredores no período de 2017 a 2019. Esse estudo, intitulado Estudo de Mobilidade Urbana na Região Metropolitana de Recife, ele pesquisou os principais horários de pico de trânsito, a variação de um índice de congestionamento ao longo do tempo e entre as várias regiões dentro da área metropolitana de Recife. Fez isso utilizando dados de viagens intermediadas pelo aplicativo da Uber para criar um indicador que pudesse examinar justamente a evolução dos congestionamentos na região metropolitana do Recife no período mais recente, 2017 a 2019. E a ideia desse indicador é mostrar quanto os congestionamentos deixaram os deslocamentos mais demorados em relação ao que seria possível numa situação de tráfego livre. Então, já no ano passado, a FIP, também em parceria com a Uber, já havia desenvolvido um estudo pioneiro com os dados da plataforma Uber Movement para avaliar o congestionamento na região metropolitana de São Paulo. E agora, com os dados disponibilizados para Recife, a metodologia que foi desenvolvida naquela época foi adaptada e os resultados serão apresentados logo mais pelo meu colega, o professor Renato Vieira, pesquisador da FIP, que esteve diretamente envolvido em ambas iniciativas. Agora, dado o caráter acadêmico desse nosso encontro, que conta também com a participação de dois outros professores de economia, eu vou apresentá-los em alguns instantes, são professores reconhecidos por suas pesquisas na área do que a gente chama de ciência regional, regional science, Então, dado esse caráter também acadêmico, o segundo objetivo desse nosso encontro é ampliar um pouco mais a discussão para que a gente possa considerar alguns dos impactos dos aplicativos na área de mobilidade urbana, apresentando resultados de outros estudos em que esses professores estiveram envolvidos, abordando aspectos relacionados à segurança no trânsito e efeitos sobre competitividade no setor de transporte de passageiros. Bom, qual que é a agenda para a próxima hora? Além da participação da Gabriela, que eu mencionei, eu destaco aqui a presença do Renato, já falei, o Renato Schwambar Vieira, que é pesquisador da FIP e também é professor de economia da Universidade Católica de Brasília. Ele vai apresentar os principais resultados do estudo da FIP. A seguir, o professor Raul da Mota Silveira Neto, professor de economia da Federal de Pernambuco, um dos economistas da área de economia regional e urbana mais respeitados e mais admirados aqui no Brasil. Então, já é um grande privilégio termos a participação do Raul aqui com a gente, falar que conhece profundamente a questão urbana no Brasil e, principalmente, em Recife.
e também um jovem talento da nossa academia, o professor Ricardo Carvalho de Andrade Lima, também vinculado à Universidade Católica de Brasília, também falará um pouco durante essa hora. Eu passo agora a palavra para a Gabriela Barbosa, para que ela nos dê as boas-vindas, tecendo seus comentários iniciais, antes da apresentação dos resultados da pesquisa. Gabriela, com você. Obrigada, professor. Boa tarde a todos e todas. É um prazer participar hoje desse webinário aqui com vocês. A Uber considera que é muito importante poder apoiar todas essas iniciativas, como a que a gente vai apresentar hoje, que tentam abordar o comportamento do trânsito nas diversas cidades do Brasil e hoje, especialmente, uma questão particular para mim, na cidade do Recife, e analisar como é que esses congestionamentos têm avançado ao longo dos anos. A Uber já tem uma tradição de fazer parcerias com especialistas em institutos renomados, como é o caso da FIP, para analisar as tendências da mobilidade em várias cidades do mundo. Então, como o professor mencionou, aqui no Brasil a gente fez em parceria, a FIP fez em parceria conosco, um estudo pioneiro, que foi o desenvolvimento desse índice de congestionamentos para São Paulo, e aí a gente achou que era muito interessante replicar essa iniciativa para a cidade do Recife, para a região metropolitana do Recife, que tem essa característica, como São Paulo, de ser muito conurbada e de ter uma pouquíssima diferença entre uma cidade e outra quando se trata de mobilidade urbana. Então, com essas iniciativas, a Uber tenta entender os caminhos das cidades e as tendências de comportamento no trânsito nessas cidades e até mesmo o impacto que a nossa plataforma tem nestes lugares. E para nós é muito importante contribuir com essas iniciativas que são concretas e que podem ajudar a pensar no desafio da mobilidade nessas grandes cidades, nessas grandes regiões metropolitanas. Então, nós acreditamos que, assim como para Recife, para São Paulo e para todos os outros centros urbanos com os quais nós podemos colaborar com o compartilhamento de dados, os resultados dessas pesquisas podem contribuir para uma tomada mais consciente de decisões e uma elaboração de políticas públicas que sejam realmente baseadas em dados, já que a obtenção e o tratamento de dados é um dos grandes gargalos das ações públicas, muitas vezes, enfrentam. Então, poder fazer essa ponte junto com a academia e o poder público é para nós muito importante. Então, ao saber, por exemplo, no caso de Recife, quais são as regiões e os horários historicamente mais engarrafados, o poder público pode elaborar propostas para enfrentar esses desafios que já existem nas cidades. No fim das contas, os dados da pesquisa podem ser a fonte de informação, até mesmo para a elaboração de novos projetos de mobilidade na cidade, tendo como base essas informações que surgem com um índice como esse. A gente também fica muito feliz de saber que outras instituições fizeram pesquisas e publicaram trabalhos analisando o impacto da Uber no Brasil, como foi o caso da pesquisa que o professor Raul fez e que a pesquisa que o Ricardo também fez, que tentam entender como é que a chegada da plataforma ao Brasil impacta diferentes aspectos da mobilidade urbana. Espero que todos aproveitem bastante esse webinário, que seja uma oportunidade boa de conversa, de diálogo e de divulgação desses estudos importantes. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Eu lembro a todos que o evento está sendo gravado e aqueles que não puderam assistir o evento ao vivo terão oportunidade, né, de assisti-lo em outro momento, né, uma vez que o link será disponibilizado. Gostaria de destacar aqui a presença do professor Carlos Azzoni, professor titular do Departamento de Economia, pesquisador também da FIP, que muito nos honra com sua presença nesse nosso evento. Eu imagino que todos estejam curiosos para conhecer os resultados do estudo, e, sendo assim, sem mais delongas, eu passarei a palavra ao professor Renato Vieira. Eu peço àqueles que queiram perguntar algo a alguns dos apresentadores que enviem suas perguntas pelo chat. Eu vou tomar nota e, ao final das apresentações, nós teremos um pouco de tempo para essa breve interação. Então, Renato, por favor, a tela está com você.
Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os participantes. Então, falando aqui é o Renato, vocês estão me escutando bem? Está aparecendo a minha apresentação? Ótimo. Então, como o professor já adiantou, a gente vai aqui, nessa parte inicial da apresentação, mostrar os resultados desse estudo de mobilidade que utilizou os dados da Uber Movement. Vou explicar um pouco melhor o que são esses dados, para construir uma avaliação da evolução do congestionamento na cidade de Recife em um período de 2 anos, entre 2017 e 2019. Então, depois dessa minha apresentação, a gente vai ter a apresentação do Raul e do Ricardo de trabalhos diversos, e no final a gente vai ter um momento para conversa, para discutir eventuais perguntas que o pessoal da audiência tenha com esse trabalho, com relação a outros pontos em geral relacionados aí ao tema. Então, o objetivo do nosso trabalho era, utilizando os dados da Uber Movement, então a Uber gerou essa plataforma de dados que indicava tempos de viagem dentro de regiões metropolitanas de todo o mundo, então, utilizando esse dado de tempos de viagem, hora a hora, que a Uber disponibilizou na internet para todos, o nosso objetivo era mensurar a evolução recente no congestionamento em Recife, uma cidade específica. Então, como o professor Eduardo já adiantou, esse trabalho surgiu primeiro de um projeto para a região metropolitana de São Paulo, que foi a primeira cidade do Brasil a ter esses dados disponibilizados pela Uber. Então, a gente desenvolveu a metodologia e o tratamento desses dados, primeiro para o caso de São Paulo, e uma vez que a Uber disponibilizou os dados de Recife, então a gente utilizou a cidade como uma oportunidade de extrapolar a metodologia para ver se os resultados eram parecidos, se era consistente, né? O que a gente primeiro encontrou para São Paulo, então a gente agora aplicando para o caso de Recife. Então, sempre que eu estiver falando Recife, eu vou estar falando da região metropolitana, só a questão de deixar mais curto aqui o texto. Mas sempre toda a análise é em cima da região metropolitana como um todo. E o objetivo de fazer essa análise, o principal, é identificar o impacto. Além de mensurar a evolução recente, um objetivo secundário seria identificar o impacto de diferentes fatores. De uma certa forma, para validar o próprio instrumento, para ver se os fatores que a gente sabe que afetam o trânsito de fato estão afetando, e demonstrar as possibilidades de teste para outras coisas que podem estar envolvidas aí com a evolução do congestionamento ao longo do tempo. Então, uma coisa importante é que esse estudo ele está produzindo uma ferramenta. Então, uma base de dados que gera um índice de congestionamento, e a ideia é que outros pesquisadores utilizem essa ferramenta para análises mais profundas e detalhadas de questões, de repente, mais específicas. Então, é um trabalho metodológico e com o objetivo de produzir essa ferramenta que é o índice de congestionamento. Então, a análise que a gente vai fazer de eventos, de coisa, é algo assim, é uma pincelada nas possibilidades do que pode ser feito com isso aqui que a gente está gerando. Então, eu vou passar bem rápido na metodologia, a gente está bem pouco tempo, mas assim, só para dar uma ideia do que a gente está fazendo, né? Então, o índice de congestionamento nada mais essa é a fórmula principal do índice, eu acho que é a única equação que eu vou mostrar, talvez. Talvez tenha uma outra depois, uma extrapolação, mas é isso aqui, uma divisão de 2 números. O número aqui de cima é o tempo médio que está lá na plataforma da Uber Movement. Então, se você entrar no site da Uber Movement, em qualquer uma das cidades do mundo para a qual eles fornecem os dados, você vai pegar o tempo de deslocamento entre 2 bairros quaisquer. Então, você tem lá o tempo entre o aeroporto de Boa Viagem até o centro de Recife. Então, tem esse tempo de tarde no dia 5 de janeiro de 2018. Você vai ver quanto tempo as viagens de Uber demoraram para fazer esse trajeto entre o aeroporto e o centro. Então, sei lá, 30 minutos, por exemplo. E o segundo número que a gente vai precisar para calcular o índice é o tempo dessa mesma viagem entre o aeroporto e o centro, no caso de fluxo livre, se não houvesse trânsito. Então, aqui a gente tem uma observação de momentos da realidade e aqui um número teórico, né? Que seria o quanto que essa viagem poderia ser feita de carro em condições assim, teóricas de fluxo livre, se não tivesse mais nenhum carro na rua, aquelas propagandas de carro na TV, né? Que o carro anda sozinho. E a ideia, então, é que a realidade dividida pela teoria nos dão uma medida de quão congestionada está a cidade. Então, o índice ele mapeia e sintetiza a evolução a cada momento e em cada lugar que a gente calcula. Então, o índice ele pode ser calculado, como eu falei, entre o aeroporto e o centro, mas ele pode ser calculado entre toda a região norte de Recife para o centro de Recife de manhã.
você pode fazer a agregação e manusear esse índice de diferentes formas espaciais e temporais também. Você pode analisar por hora, por mês, por dia da semana. E a principal vantagem de por que a gente escolheu essa forma de tratamento do dado é que ela é simples e intuitiva. Então, se a viagem do aeroporto para o centro está demorando 45 minutos hoje, e em teoria ela pode ser feita em 30 minutos, significa que você está gastando 15 minutos a mais do que o que você levaria normalmente. Fazendo a sua divisão, você teria um índice de 50% de congestionamento, né? 15 minutos a mais sobre uma viagem que poderia ser feita em 30 minutos, é um índice de 50% de congestionamento. Então, é bem fácil entender. O que significa um índice de 1,7? O que no nosso caso original, a motivação original da metodologia, era resolver um problema que tinha no índice de congestionamento da CET, o que significa 200 quilômetros de congestionamento na cidade? Né? Não é fácil para a gente, como público, entender de imediato o que esse número significa. Isso é muito, isso é pouco? Aqui, 50, 70, a gente sabe. O público, em geral, tem mais facilidade para o entendimento. Então, uma nota aqui sobre o fluxo livre. Então, a gente, para calcular esse fluxo livre, que é um número teórico, a gente vai usar os próprios dados da plataforma também. Existem diferentes formas que a gente poderia utilizar, simulação, análise de distribuição dos dados e tudo mais. Mas aqui, para valorizar o uso dos dados da plataforma, a gente decidiu utilizar uma medida que é clássica de engenharia de transporte, de fluxo livre, que é o percentil mais baixo da distribuição de tempos, né? Então, aqui a gente tem a viagem entre o aeroporto e a JUSEP, que fica no centro, que é um dos pares de bairros com o maior número de viagem. Então, foi escolhido justamente por ter uma distribuição bem bonita. A gente vai pegar o 10º percentil de viagem. Então, é porque dá para fazer mais rápido? Dá, mas de repente são viagens atípicas, né? Essa em menos de 10 minutos aqui. Mas o 10º percentil vai dar uma aproximação aí desse tempo teórico no qual é possível ir do aeroporto à JUSEP sem muito congestionamento. E a gente vai fazer isso para todos os pares de regiões para ter esse valor teórico. Outra questão, como eu comentei anteriormente, a agregação ela pode ser feita tanto no tempo quanto no espaço, e a gente tem aí um trade-off, né? A gente gostaria de analisar o mais desagregado possível, ter uma análise para cada par de regiões, só que a gente depende de observar viagens. Então, a gente precisa de algum nível de agregação espacial para ter uma quantidade suficiente de observações que nos permitem fazer análises estatísticas. Então, para poder ter essa representatividade estatística da análise, a gente agregou as regiões da cidade em macro-regiões, né, que a gente chama. Então, aqui para Recife, a cidade de Recife, a gente usou as regiões administrativas da prefeitura. Então, tem centro, norte, noroeste, oeste, sudoeste e sul, aqui com as cores, né? Rosa, verde, dourado, roxo, azul e marrom. E para a região metropolitana, a gente juntou os demais municípios e 3 áreas adicionais. Então, tem o que a gente chama de norte da região metropolitana, que vai pegar Olinda e outras cidades que eu não vou me arriscar a dizer agora. Tem a parte oeste da região metropolitana, então essa parte em verde, e a parte sul. Então, essas vão ser as áreas que a gente vai estar analisando e agregando a análise aqui para essa primeira pincelada inicial das potencialidades do índice. E uma coisa legal é que o índice ele vai ser agregado por região, mas a gente vai ponderar cada par de regiões de acordo com o número de viagens de fato observadas. Então, se de manhã tem muita gente que sai aqui da região norte para o centro, esse vai ser um trajeto com mais importância no nosso cálculo do que o caminho contrário. Talvez do centro de Recife para a região norte tem menos gente viajando de manhã. Então, esse fluxo, nesse horário, não é tão importante para as pessoas. Então, a gente vai dar mais importância para os trajetos que são mais utilizados pelas pessoas, tanto no tempo quanto no espaço. Então, vai ter essa ponderação aqui, que vai depender do número de viagens feitas entre cada região, observadas ali na OD de 2018 de Recife. Como eu já adiantei, a análise ela depende dos dados da Uber, de existência de viagens dos veículos da Uber, então nem toda região pode ser observada. Então aqui, por exemplo, no extremo norte da região metropolitana, tem uma região urbana, mas no período que a gente analisou, tinham poucas viagens da Uber acontecendo aqui. Então, essa região não foi incluída na análise por falta de dados de viagens. Mas, apesar disso, a gente consegue mais de 80% das zonas estão cobertas aqui pela nossa análise. E essa região inclui mais de 90% das viagens, de fato, feitas pelas pessoas no dia a dia.
Então, já adiantando aqui para não gastar muito tempo, ir direto para os resultados, que é o que é mais importante, o que a gente conseguiu, então, gerar. Então, a gente tem, primeiro, o período que a gente tinha dados ia de julho de 2017 a junho de 2019. Então, apesar de ter 3 anos, 17, 18 e 19, a gente decidiu juntar na forma do calendário europeu do futebol, né? Começa em julho e vai até junho. Então, são 2 anos de calendário europeu de futebol que a gente tem para analisar. Então, o primeiro ano que a gente analisou é 2017, 18, o segundo ano é 2018, 19. Então, nesse primeiro ano que a gente analisou, o índice médio de congestionamento na cidade ponderado da forma que eu coloquei anteriormente foi de 61,9%, que significa que as viagens nesse ano demoravam 61% a mais do que caso fossem feitas naquele fluxo livre teórico. E no segundo ano de análise teve uma queda aí significativa de 61 para 52, então quase 10 pontos percentuais de queda aí no congestionamento entre esses dois períodos. Os motivos por trás disso ficam aí de motivação para futuras pesquisas do pessoal de economia urbana. Pode ser a crise econômica, pode ter melhorias no sistema viário, tem milhões de razões que podem estar por trás dessa queda do congestionamento, mas nesse estudo a gente não vai ir atrás, a gente só vai apresentar essa redução como um fato que a gente observou. A linha vermelha aqui é a média dos 2 anos, né? Então, no primeiro ano 61, no segundo 52, se você calcular o tempo médio geral é 57,1, que vai estar em todos os demais resultados aí. Então, além de analisar ano a ano, a gente pode analisar, por exemplo, sazonalidade. Então, quais meses são aqueles que têm maior congestionamento? Então, até como esperado, em geral, a maioria das cidades tem esse padrão, aqui no Brasil, janeiro é o mês de menor congestionamento, você tem férias escolares, você tem muita gente também de férias, movimento menor da economia pós-natal. Então, janeiro é o mês que normalmente tem menos congestionamento. E também, junho e julho, férias escolares, redução econômica, e é um padrão sazonal típico aqui, então Recife não foge do esperado. Então, conforme eu falei, isso serve para validar o índice e também para ver se tem alguma coisa interessante aí. Outro tipo de sazonalidade por dia da semana, então aqui também conforme esperado, domingo e sábado são dias de menor congestionamento, domingo menos ainda, entre 30% e 40%, sábado um pouco mais 40%, dias da semana sempre entre 60% e 70%. Sendo sexta-feira o dia mais congestionado da semana, o que é uma realidade também em São Paulo, no outro estudo que a gente fez. A gente observou aqui em Recife também, de novo, esse padrão de que sexta-feira é o dia mais congestionado da semana. Que junta o pessoal saindo de viagem, com um dia de semana típico e outros padrões de deslocamento, então observa-se aí também. O índice também está refletindo essa realidade. A gente também pode quebrar, em vez de para cima, para baixo, né, no dia, olhar os períodos do dia, a curva de congestionamento da cidade. Então, aqui, como uma grande cidade tem uma curva padrão de deslocamento, então, de madrugada, pouco trânsito, 20% de congestionamento, bem abaixo da média geral. Pico da manhã e pico da tarde, os maiores valores de congestionamento. Um nível relativamente alto no meio do dia, aqui entre 10 e 4 da tarde. E à noite, uma redução que vai se aproximar, então, da madrugada. Então, aqui, também nada surpreendente, mas talvez a comparação de magnitudes é interessante, né? Quanto a mais de trânsito tem no pico da tarde e da manhã, como que Recife se compara com outras cidades, tudo isso pode ser feito com esse tipo de análise aqui. Então, não, aqui o interessante nem tanto o padrão, mas talvez os valores aqui que aparecem em cada período. Aqui por região da cidade, então aqui à esquerda são as regiões mais centrais, e à medida que você está indo para a direita, as regiões mais periféricas. Então, a região mais congestionada não é o centro absoluto, mas sim a parte que a gente chama de oeste de Recife. É onde apareceu o maior nível de congestionamento médio, ponderado pelo número de viagens efetivamente feitas ali, né? Também o sudoeste, então, oeste e sudoeste, as regiões mais congestionadas, e depois um padrão mais esperado, de que o centro, o norte e o noroeste, e as regiões fora da cidade de Recife com os menores níveis. Sendo o norte de Recife, então a parte de Olinda e para cima, a parte da região metropolitana com menor nível médio no dia a dia. E o que a gente pode fazer, então, é, por exemplo, aquela análise de que caiu entre o primeiro ano que a gente analisou para o segundo. A gente pode ver se isso foi um movimento geral da cidade ou foi concentrado em alguma região. E o que a gente vê é que praticamente em todas as regiões você teve uma grande redução
do congestionamento. Então, a barrinha verde é 2017 e 18, a barrinha amarela é 2017... não, aqui é 17 e 18, aqui está errado, 18 e 19. Tem que corrigir aqui depois. Mas, enfim, essa redução do tempo de deslocamento foi geral aí em toda a cidade. Então, a gente pode, da mesma forma que a gente agrega os resultados, na análise a gente pode desagregar em diferentes formatos, né? Então, sobre essa evolução do congestionamento, tentando aprofundar um pouquinho mais, a gente fez as curvas de tendência a cada semestre. Então, para cada semestre, a gente viu qual a tendência local, né, no tempo do congestionamento, para ver quando que foi essa queda, se foi abrupta, se foi um padrão contínuo, qual foi o comportamento dessa redução. Então, aqui são os dias úteis, os dados aqui incluem só dias úteis, já está dessazonalizada a série. Então, todo aquele efeito de dia da semana, de mês do ano, já está controlado, sobrando só o comportamento de tendência a cada semestre. E a gente observa que 2018 foi o ano que teve a maior redução aqui do congestionamento, né? Primeiro, 6% de queda no primeiro semestre e 7% no segundo. E nos demais períodos, vamos dizer, uma estabilidade estatística aí da curva de congestionamento. Então, a indicação que a gente tem dos dados é que o principal momento de redução do congestionamento foi aqui em 2018, seja por atividade econômica, por quaisquer outras razões que estão por trás aí que a gente não identificou aqui nessa versão do trabalho. E, por fim, o último tópico da apresentação, a gente buscou, então, analisar o efeito de eventos no congestionamento geral da cidade. Então, é para mostrar as possibilidades do índice, né? A gente escolheu um nível de agregação, então a região metropolitana como um todo, e através de uma regressão multivariada, basicamente dummies para cada evento e controlando para aquela tendência que a gente desenvolveu ali na parte anterior, como que esses eventos aumentam ou diminuem o congestionamento da região metropolitana. Então, aqui você tem feriados, obviamente, são datas com menos congestionamento do que o esperado. Então, uma terça-feira de feriado tem 20% a menos, 20 pontos percentuais a menos de congestionamento do que um dia útil esperado. Uma emenda de feriado, um pouco menos. Então, se tem feriado na quinta, a sexta-feira também tem menos trânsito. No período de férias escolares, uma redução de 10 pontos percentuais. Aí aqui, em 2018, a gente teve a greve dos caminhoneiros, né? Então, parou o abastecimento de combustíveis no Brasil, menos carros circulando por essa questão, muitos trabalhos foram suspensos. Então, a gente teve uma redução naqueles dias de em torno de 15 pontos percentuais do congestionamento. Outra coisa que a gente analisou foi chuva. Então, no dia que tem mais de 2,5 milímetros de chuva no agregado na cidade, o congestionamento aumenta de forma significativa 3, 4 pontos percentuais. Então, quando chove, aumenta o congestionamento. E aumenta quanto? 4 pontos percentuais quando chove acima de um determinado valor. Daria para aprofundar isso aqui desagregando regiões que ficam mais lentas, horários que têm maior sensibilidade à chuva? Sim, mas aqui a gente apresentou só a análise agregada. E aqui entrando na seara futebolística, a gente viu que na Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil jogava, todo mundo assistindo o jogo, ninguém na rua, 20 pontos percentuais de redução no congestionamento. Em dias de outros jogos de outras seleções, sei lá, França e Croácia, 5 pontos percentuais de redução. E a gente analisou, então, dias de jogos dos clubes de Recife, para ver se teria algum impacto geral na cidade. Então, aqui uma análise ambiciosa, né? Se algum clube é capaz de gerar, quando tem jogo na cidade, gera um nível de congestionamento agregado num dia típico na região como um todo. E a gente viu que tanto o Santa Cruz quanto o Sport aumentam o nível de congestionamento de forma agregada, até de forma surpreendente que isso venha a ocorrer, porque é um evento que acontece num horário específico do dia, normalmente, né? Um jogo de futebol à noite. Mas quando tem jogo do Santa e do Sport, então, um nível de congestionamento observável. Jogo do Náutico, um pouco menos. Talvez isso pode ter relação com o tamanho da torcida, interesse, a qualidade dos jogos dos times. Isso eu deixo para o pessoal de Recife comentar e ter as opiniões com relação a isso. Mas a ideia foi trazer aí é mais como uma possibilidade de análise. Da mesma forma que a gente está analisando jogos de futebol, a gente poderia ver outros tipos de coisas. Só em relação a esse ponto, se me permite, Renata, claro. A gente não controlou nesses jogos, eventos de jogos de futebol, para quando o América Mineiro ia jogar no Recife, uma vez que isso gera, né,
uma grande atração, é um evento de grande atração para o público local receber o glorioso América Mineiro. Então, isso aí não está controlado, pode ter esse viés nessa análise futebolística. Como eu falei, a análise futebolística aí sempre tem complicações de interpretação, diferentes vertentes aí, e algumas ideias talvez heterodoxas, vamos dizer, sobre o que de fato afeta aí. Mas fica aí como possível extensão de estudos, para quem quiser aprofundar aí no efeitos futebolísticos no trânsito. O índice de congestionamento ele pode ser traduzido de forma bem simples, igual eu coloquei inicialmente, em coisas que as pessoas podem entender, qualquer pessoa, e o que isso pode, como que você pode utilizar essa simplicidade do índice? Aqui é uma conta, é o seguinte, a média do congestionamento é de 57%, nesse período que a gente analisou. Da OD de Recife, a gente tem que as viagens de carro demoram ali quase 40 minutos, 38 minutos, 45 segundos. Então, aplicando diretamente uma média sobre a outra, a gente tem que, em média, o tempo extra por conta da lentidão na cidade de Recife é de 14 minutos e 8 segundos por viagem. Aqui deveria ser 0,8, né? 14 minutos e 8 segundos a cada viagem a mais porque existe congestionamento. Então, é uma medida do custo, né, desse problema. E isso poderia também ser analisado por faixa de renda, por horário, por diferentes fatores para de repente, você fazer uma análise mais aprofundada econômica, né, do custo do congestionamento. Mas o ponto é que essa medida ela é flexível e está aí para ser utilizada. E, por fim, o último ponto que eu vou apresentar é uma análise visual de como que você pode desagregar bastante o índice, né? Todos os resultados que eu coloquei aqui nessa apresentação são análises agregadas da região metropolitana como um todo, dia de jogo do Brasil, dia de jogo de futebol na cidade, mas é possível, por conta da desagregação espacial e temporal da base de dados original da Uber, fazer análises muito mais detalhadas, tanto no espaço quanto no tempo. E para mostrar visualmente essa possibilidade, a gente vai comparar aqui 2 quarta-feiras. Uma que é dia 8 de novembro de 2017 com dia 15 de novembro. Então, essa é uma quarta-feira comum. E uma semana depois, então, todo o padrão de sazonalidade anual próximo, bem parecido, mas aqui um feriado, dia 15. Então, a gente tem aqui 1 da manhã no feriado. Então, aqui é 1 da manhã antes do feriado, né? Talvez tem gente à noite circulando, aproveitando a vida noturna aqui no centro de Recife, boa viagem, tem um pouco de trânsito. 1 da manhã no dia antes do dia de trabalho, da quarta-feira de trabalho, bem menos movimento. Então, praticamente tudo parado de madrugada. E esse movimento da madrugada, ele segue aí no feriado, então entre 2, 3 da manhã, bastante agitada aí a cidade de Recife. 4 da manhã segue, aí 5 da manhã vai apaziguando, aqui no feriado. Já no dia útil, a partir das 5 da manhã, você vai começar a ter o movimento das pessoas indo trabalhar, provavelmente. Então, 5, 6 da manhã, surgem aí os movimentos, os fluxos de congestionamento nas regiões periféricas. Então, 7 da manhã é pico, né, da manhã, segue, e no feriado, só às 9 da manhã, começa a ter algum movimento da cidade. Talvez o pessoal se recuperando daquela festa que foi até 4 da manhã ali que a gente viu antes. E daí segue o padrão aqui no dia, o dia útil com mais congestionamento, principalmente nas regiões comerciais da cidade. No feriado espalhado por toda a cidade, algum nível mediano aí de congestionamento. Até que 5 da tarde começa o pico da noite aqui no dia de trabalho. E fica bem parecido, aqui 7 da noite, tanto o feriado quanto o dia útil, bastante movimento. E no feriado segue por mais tempo aqui o congestionamento na cidade. Então 9 da noite... 10 até que 11 fica bem parecido os 2 dias e recomeça o ciclo, então, sem congestionamento aqui nos 2 dias. Então, a ideia disso aqui foi mostrar visualmente como que pode ser quebrado esses dados que a gente gerou e o índice para gerar análises desagregadas espaciais para todo o período, quando tiver dado disponível para todas essas regiões aí da cidade. Então, fechando, o índice é uma ferramenta que a gente quer disponibilizar, quer divulgar para o máximo de pesquisadores, pessoal do poder público, todo mundo que tiver interesse e possibilidade de utilizar. Tem espaço para aprimoramento técnico, tanto na parte de engenharia, na combinação de outras bases de dados. Por exemplo, o fluxo livre tem outras formas de calcular, de refinar. Tudo isso tem espaço para ser feito. E tem uma infinidade de possibilidades de aplicações. Então, a gente que é da economia, a primeira coisa que a gente pensa, a gente tem uma medida de tempo, dá para traduzir em dinheiro isso aí?
como é o que dá para utilizar isso nesse tipo de estudo. Outra coisa que talvez o pessoal de transportes tenha mais interesse, como que a chuva impacta em diferentes regiões da cidade, como que acidentes de trânsito afetam o trânsito, eles aumentam o congestionamento quando eles acontecem, quando tem menos congestionamento, tem mais acidente, tem várias questões aí que a gente pode ir atrás e tentar analisar com esses dados. E o que mais tiver na cabeça do pessoal, de ideias, né? Então, era isso que eu tinha para a apresentação. Tem aqui o meu contato do professor Haddad, se vocês tiverem dúvidas, quiserem qualquer informação. E o artigo técnico, saiu o original com a metodologia aplicada para o caso de São Paulo, está publicado nessa EPJ Data Science, que é uma revista de ciência de dados. É um artigo aberto, não tem restrição de acesso. Então, fica como recomendação para quem quiser ir nos detalhes técnicos, que eu acabei passando mais rápido aí nessa apresentação. E era isso que eu tinha para agora. Muito obrigado, Renato, pela excelente apresentação. Acho que deu uma ideia muito clara do nosso trabalho. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Raul da Mota Silveira Neto, para que faça sua intervenção. Raul, como eu falei, é um grande privilégio tê-lo aqui conosco. Por favor, a palavra está com você. Tá bom. Muito obrigado, Eduardo. Na verdade, é um prazer enorme também da minha parte estar com os colegas, que eu tenho uma satisfação imensa de revê-los. Eu vou ser breve, na verdade, vou apresentar um trabalho que foi fruto de uma pesquisa que virou dissertação de mestrado e virou artigo científico a respeito, né, da influência que a introdução do Uber teve, né, em eventos associados ao tráfego urbano das cidades brasileiras. Tá? Então, deixa eu compartilhar. Deixa eu... Lá embaixo. Eu acho que... Aí embaixo, você está como co-host. Share screen, se você colocar o cursor na parte de baixo. Tá. É o share screen? Share em verde. Sim, estou lá. Clica, isso, perfeito. Ok, vamos lá. Estou aqui com a apresentação, vai ser bem breve, dar uma ideia do nosso trabalho sobre a influência do Uber. Na verdade, como eu falei, é um trabalho, né, em coautoria, né, com o Yuri Oliveira, que é doutorando atualmente do PIMES. Esse trabalho fez parte, né, da dissertação de mestrado do Yuri, e com mais o professor Luiz Carrasa, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tá? Toda essa investigação que a gente tem feito sobre mobilidade urbana e outros aspectos da economia urbana, ele é feito dentro do nosso núcleo da Universidade Federal de Pernambuco, o NERO, que é o nosso núcleo de economia regional urbana. Tá? A motivação para esse trabalho é bem simples, veio da nossa observação que as únicas evidências a respeito da associação entre a introdução do Uber e as fatalidades e ocorrências, de forma geral, do trânsito, eram feitos para os Estados Unidos, tá? E os trabalhos apontavam em diferentes direções. Alguns achavam que os resultados do impacto do Uber eram um aumento de fatalidades, mortes no trânsito, outros de redução. Né? Esse trabalho do Barrios, por exemplo, mais recente, ele mostra que haveria uma substituição do transporte público pelo uso do Uber e, assim, através do canal de maior uso de transporte individual, haveria mais acidentes e, assim, fatalidade. E a nossa motivação, além disso, está associado ao fato de que o Brasil é o segundo mercado do Uber, né, mundial. A gente tem elevadas taxas de
mortalidade, né, associadas ao trânsito, a padrões mundial, e existem evidências muito fortes que associam acidentes de trânsito com consumo de álcool. Tá? Finalmente, a gente tem disponibilidade de uma informação sobre hospitalização que os trabalhos anteriores não tiveram. Tá? Então, a partir daí, a gente teve como objetivo avaliar em que medida a introdução do Uber afetou tanto as fatalidades, as mortes associadas aos acidentes, como as hospitalizações. Tá? E aí, a primeira questão associada à investigação é entender quais os canais a partir dos quais a introdução Uber poderia afetar as ocorrências, e aqui entendido fatalidades ou acidentes, no trânsito. Tá? Então, basicamente, o que a gente deixou claro na análise foi que existem pelo menos 3 mecanismos. O primeiro é através da maior ou menor circulação de veículos, tá? E aqui pode haver a introdução pode tanto aumentar o número de veículos, se houver, por exemplo, substituição do transporte público para Uber, como redução, né? Se houver também, por exemplo, a substituição dos próprios veículos das pessoas e não redução do transporte público. Tá? Um outro canal é o simples aumento do estoque de carros, aumento ou redução do estoque de carros circulando. Isso diminui o espaço, né, para a direção segura, o que tende a exigir mais perícia do motorista e, assim, pode provocar mais ou menos acidentes. E, finalmente, um terceiro canal que a gente explora mais no trabalho, que, na verdade, a gente usa o canal para justificar os resultados, é a variação na qualidade da direção dos motoristas. No Brasil, isso é muito importante, dado a forte associação que os trabalhos científicos mostram entre acidentes e consumo de álcool. Ou seja, aqui, novamente, o canal mais aceito é que o Uber pode melhorar na medida em que quem antes ia dirigir alcoolizado agora dispõe, né, de uma ferramenta, de uma opção para ter uma direção segura e manter seu lazer. Tá? Como é que a gente fez isso e que dados a gente utilizou? A gente utilizou um estimador bem conhecido, né, na econometria, que é o diferenças e indiferenças, que usa o fato de que as cidades elas implementaram o Uber, né, em tempos diferentes, então existem escalonamentos na entrada do Uber. O nosso período de análise inclui 2011 e 2016, existe um período em que nenhuma das cidades haviam implementado o Uber e um período posterior, onde algumas outras cidades implementaram o Uber. Os dados sobre fatalidade e hospitalização são fáceis de serem obtidos no DataSUS, a população do IBGE, e a gente focou, dada a maior homogeneidade, o que permite o melhor contrafactual, as cidades com 100 mil ou mais habitantes. Tá? E os resultados foram que a gente obteve uma redução de quase 10%, ou seja, 9,7%, na taxa de fatalidades associadas a acidentes de trânsito. Tá? E a gente está falando de mortes por 1.000 no trimestre, o que significa 1,6 mortes a menos no trânsito no trimestre. E, curioso e bastante bem-vindo, esse efeito foi maior para os pedestres do que para os ocupantes de veículo. Tá? É algo muito curioso isso, e eu acho que pouca gente sabe. As maiores vítimas de acidentes são os pedestres, na verdade. E nossos resultados estão em sintonia com esse conhecimento prévio. E, finalmente, a gente obteve também, e isso é inédito, ou seja, os trabalhos anteriores não tinham essa informação sobre hospitalização, uma redução de cerca de 17% na taxa de hospitalização, né, associada aos acidentes de trânsito, que, novamente, é consistente com o resultado da redução das fatalidades, é maior, cerca de 24%, para o pedestre. Tá?
Esses são os resultados gerais. Claro, a gente explora isso no trabalho de diferentes formas, faz diferentes testes de robustez e falsificação, os resultados se mantêm, então são bastante robustos. O que a gente está pensando em fazer agora? Enfim, quais seriam as nossas extensões? Primeiro, algo muito básico, né, que é o cálculo desse impacto sobre a redução todo o valor econômico das perdas das vidas, né, e as despesas com saúde, né, que são economizadas a partir desses resultados. Tá? 3 outras extensões, a partir das ideias que a gente está desenvolvendo no nosso núcleo, é olhar, né, começa a haver, né, a evidência casual é que é possível que, ao longo do tempo, haja, sim, uma substituição de outros modais, que não só o transporte individual, para o uso do Uber. A gente vai estudar como o Uber, né, pode estar afetando o uso de outros modais, em particular o transporte público. Tá? Em segundo, uma linha que vai exigir mais tempo de investigação está associada ao impacto que a melhor mobilidade pode ter sobre a localização dos empregos na cidade. Tá? Na medida em que a gente tem melhor mobilidade, é possível pensar em maior espraiamento do emprego. Tá? E, finalmente, associado ao trabalho do Eduardo e do Renato, a associação entre a introdução e congestionamento e seus impactos para o meio ambiente. Tá? Então, são essas linhas gerais que a gente está começando a explorar no trabalho. Então, de forma bem resumida, Eduardo e caros, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Claro, o trabalho é um trabalho, na verdade, um artigo científico, ele está submetido a uma revista, teve um primeiro aceite, enfim, e a gente está desenvolvendo mais profundamente o mesmo. Mas estou à vontade aqui e tenho uma satisfação imensa se eu puder dialogar com vocês sobre esses tópicos. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Eu lembro a todos que tem alguma pergunta, alguma dúvida, que se manifestem por meio do chat, que ao final da apresentação do professor Ricardo Carvalho, nós teremos ainda um pouco de tempo para levar essas eventuais perguntas para os nossos apresentadores. Então, por favor, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat. Eu passo agora, então, a palavra para o professor Ricardo Carvalho de Andrade Lima. Ele é professor de Economia da Universidade Católica de Brasília e também analista pericial em Economia do Ministério Público Federal. Ricardo, muito obrigado pela presença. Por favor, a tela está com você. Obrigado pelo convite, Eduardo e Renato. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Acho que vocês estão vendo agora? Sim. Tá. Então, esse trabalho, de certa forma, é um pouco parecido com o do Raul, só que aqui a gente vai explorar o efeito do Uber sobre o mercado incumbente de táxi. Então, na verdade, aqui é uma questão de antitrust, né, de competição. Então, nesse trabalho, a gente buscou avaliar o efeito do Uber sobre o número de corridas de aplicativos de táxi. É um trabalho que já foi publicado no Journal of Competition Law and Economics. Depois eu vou disponibilizar para vocês, se vocês tiverem algum interesse em ler. É um trabalho que eu fiz com cooperação com o Departamento de Estudos Econômicos do CAD e com o Guilherme Rezende. Guilherme é pesquisador do IPEA e atualmente é o economista-chefe do CAD. Então, o que estava acontecendo naquela época? Então, esse estudo a gente começou ele por volta de 2017 e havia 2 hipóteses, né, relativas ao efeito dos aplicativos de ride sharing, que são os aplicativos de compartilhamento de viagens. Então, inclui aí o Uber 99, o Cabify. Então,
havia duas hipóteses relativas a esse tipo de aplicativo em relação ao mercado incumbente de táxi, né? O mercado era a indústria tradicional que a economia tinha, que fornecia transporte individual de passageiros. A primeira hipótese, que era uma hipótese que era muito, de certa forma, defendida pelos aplicativos como o Uber, é que esse tipo de plataforma, ele cria um novo mercado. Então, eles capturam consumidores que antigamente não utilizavam o serviço de táxi. Se essa hipótese for satisfeita, então estaria dizendo o seguinte: o Uber ele cria completamente um novo mercado, formado por pessoas que não usavam táxi, né? A segunda hipótese, que é uma hipótese mais convencional, digamos assim, e que ela está muito suportada por evidências anedóticas, é que o serviço de ride-sharing ele atua no mesmo mercado relevante dos serviços de táxi e, portanto, são serviços rivais, né? Então, eles efetivamente competem. Na época que a gente fez esse trabalho, tinha uma literatura para isso, só que essa literatura apresentava resultados muito conflitantes. Então, por exemplo, tem um estudo do Austin, em 2015, que ele faz focado na cidade de Nova York, e ele mostra que tem uma correlação negativa, né? No período que a cidade ela recebe o aplicativo do Uber, tem uma redução do número de corridas de táxi, e o que é mais interessante também é que o número de reclamações por serviço de táxi diminui, né? Para o Brasil também tem dois trabalhos. Então, Luiz Esteves, que foi o economista-chefe do CADE, fez um trabalho para o Uber, viu que o Uber não reduzia o número de corridas de táxi, então eles não rivalizavam. E tem um do Cristiano Oliveira, de 2017, que ele mostra que a introdução do Uber, ele também não reduziu os rendimentos dos taxistas no Brasil, né? Então, são estudos que avaliam o momento inicial de entrada no Uber. O trabalho da gente a gente se baseia nesses outros estudos anteriores, e aí a gente vai pegar dados mais recentes, né? No caso aqui é de 2014 a 2016, e avaliar se o efeito do Uber ele teve ou não o efeito sobre o mercado incumbente de táxis, né? Ou se esse mercado que o Uber criou, ele foi inteiramente novo, ele foi criado por consumidores que estavam fora do mercado. Então, muito simples o objetivo do estudo. Aqui é só uma motivação para o trabalho. Aqui é o número no gráfico à minha esquerda. Então, o número de buscas do Uber no Google e o número de buscas no Google pelo EasyTax e pelo 99 Táxis, que antes eram plataformas que atuavam exclusivamente no mercado de táxi. Então, a gente percebe que o serviço de Uber ele tende a aumentar muito, ele aumentou muito o número de buscas, e os serviços de táxi, eles mantiveram-se relativamente estáveis. Então, seria uma evidência anedótica também de que não tem o efeito competição. Por outro lado, quando a gente pega o número real de corridas, né? Esse gráfico ele mostra o crescimento no eixo vertical e o período de tempo no eixo horizontal. Então, esse preto aqui é o Uber, quer dizer, os serviços de táxi, e o pontilhado em cinza são os serviços de Uber. Então, a gente percebe inicialmente que os serviços de táxi estavam crescendo de maneira relativamente semelhante ao de Uber, embora numa proporção menor, e a gente observa que em 2015, mais ou menos, 2016, o serviço de Uber continua crescendo e o serviço de táxi começa a cair a taxas mais negativas. Então, seria uma evidência de que realmente existe rivalidade entre os dois tipos de serviços, né? A gente faz uma estratégia empírica muito parecida com a que Raul fez, só que aqui a gente usa dados de 590 municípios ao longo do período de 2014 e 2016, né? São dados mensais, então são dados de número de corridas, né? Por mês e por município. A gente também aproveita essa entrada escalonada no Uber nos municípios brasileiros, emprega quase experimento, né? Então, a gente separa os municípios que são tratados, onde o Uber atuou,
com os municípios de controle, são municípios que o Uber ainda não havia entrado no mercado. E a gente usa um modelo de diferenças e indiferenças também. Então, variável dependente é o número de corridas de táxi ou preço cobrado pelos táxis. Quando eu falo táxi, aqui a gente está se limitando apenas aos aplicativos de táxi. A gente não conseguiu dados relativos a táxis de praça, táxis tradicionais, apenas os que eram chamados por aplicativo. Então, isso, de certa forma, pode estar provocando algum viés. Os resultados que a gente obteve. Então, a primeira coisa que a gente viu é que a entrada da Uber, isso aqui hoje, falando 2 anos depois do estudo, a gente percebe que realmente foi um efeito esperado, que está condizente com o que a gente observa na prática. Então, a entrada da Uber, ela provocou uma redução média de aproximadamente 56% nas corridas de táxi por aplicativo. Isso dentro da literatura de competição é considerado um efeito disruptivo, né? É um efeito realmente extremamente forte. A gente calculou também a elasticidade, corridas Uber, corridas táxis. Então, a gente mostra que cada 1% do aumento de corrida de Uber provoca uma redução de menos 0,093% no número de corridas de táxi. Então, é uma elasticidade relativamente baixa, né? Então, isso mostra 2 coisas. Primeiro, Uber realmente rivalizou com o táxi. E segundo, que esse crescimento que o Uber teve, ele não foi só formado por pessoas que antes usavam táxi e passaram a usar o Uber, né? Mas teve também a entrada de novos consumidores. Caso contrário, a gente observaria uma elasticidade maior que 1, né? Seria bem elástico. A gente depois faz várias heterogeneidades dentro do país. Nosso país tem essa vantagem de ser muito... Vantagem não, mas isso para estudo é muito bom, né? Então, tem países muito diferentes, né? Dentro de um mesmo país. Então, o efeito do Uber foi muito diferente para as capitais do Sul, Sudeste, em relação às capitais do Norte e Nordeste. Então, o efeito foi de 26% nas primeiras e o efeito de 42,7% nas segundas. Ou seja, o efeito competitivo do Uber foi muito mais intenso nos menores mercados. Então, mercados do Norte e Nordeste tendem, em média, a terem um menor tamanho em relação ao dos municípios do Sul e Sudeste, né? E os do Norte e Nordeste foram os mais impactados. Então, a gente, no trabalho, discute o que é que explica isso, mas, basicamente, também o Norte e o Nordeste, eles estavam expostos à competição no intervalo de tempo menor, né? No Sul e Sudeste, a gente experimentou a entrada do Uber há um tempo mais longo. Então, isso seria uma evidência de que talvez o mercado de táxi ele acabe acomodando a entrada de um novo competidor, né? Então, essa é a nossa hipótese. A gente observa também que o Uber ele tem um efeito de provocar redução de 12% nos preços cobrados pelos táxis, né? É uma evidência que é mais observada para capitais do Sul e Sudeste. Então, isso estaria dizendo o seguinte, que mesmo para pessoas que não utilizavam Uber, a entrada da plataforma gera essa externalidade devido à maior competição, né? Então, os próprios usuários de táxi foram beneficiados com menores preços. E aqui são algumas implicações do trabalho. Então, primeiro, a gente acaba reforçando, né, que esses aplicativos de ride sharing e o cab hailing, que são serviços de táxi por aplicativo, são serviços que são rivais e acabam atuando no mesmo mercado relevante. Contudo, grande parte da demanda do ride sharing é formada por consumidores que estavam fora do mercado, né? Então, o Uber ele rivaliza com o táxi, ele captura consumidores do táxi e, ao mesmo tempo, ele cria ele abrange novos consumidores, né? Se a gente for pensar nisso sob uma perspectiva um pouco mais ampla, né? Então, novas pessoas estão usando um aplicativo diferente, estão fazendo uso de um novo bem, a gente acaba chegando na conclusão de que esses aplicativos de ride sharing geram um aumento do tamanho de mercado de transporte individual de passageiros, né?
Então, você acaba criando um mercado novo. Então, se as pessoas estão utilizando esse mercado, isso significa que houve algum ganho de bem-estar. Depois, teve acho que um trabalho do Varian, que ele mostra que o Uber, ele traz realmente um ganho de excedente do consumidor, né? Uhum. E por último, como são serviços que atuam no mesmo mercado relevante, as regulamentações diferentes para ambos os serviços podem gerar distorções, né? Então, não faz muito sentido você gerar uma maior flexibilidade para o Uber, que foi uma coisa que aconteceu com essa lei 13.640 de 2018, mas, ao mesmo tempo, você não desregulamentar o táxi, né? Então, a implicação do nosso estudo é que, como estão no mesmo mercado relevante, eles precisam ter regras relativamente semelhantes, né? Se você cria regras muito diferentes para os dois serviços, você acaba gerando distorções de mercado. E é isso. Aqui a gente tem uma matéria no Valor Econômico que trata do nosso trabalho. A gente tem um work paper também do Departamento de Estudos Econômicos do CADE. E a gente tem essa publicação. Então, são leituras para diferentes públicos, né? Então é isso. Eu agradeço o convite e estou disposto aí para qualquer questionamento. Então é isso. Espero que tenha Excelente. dado os 10 minutos. Foi excelente, perfeito. Ricardo, muito obrigado pela excelente apresentação. Nós temos aqui um pouco de tempo ainda para as perguntas. Aqui no chat tem uma primeira pergunta do Pedro Henrique, né, sobre o índice de congestionamento. Eu posso apresentar essa pergunta para você, quem está... Ele pergunta o seguinte, sobre o índice de congestionamento, se essa informação fica disponível para o motorista, é esperado uma distribuição menos concentrada do tempo de deslocamento entre as diferentes regiões da região metropolitana de Recife? Eu estou entendendo, Pedro, que você está perguntando se o indicador ele vai estar disponível em tempo real. Se for isso, ele funcionaria quase como um GPS com informação adicional, quase um Waze com informação mais qualificada. Se for isso que você perguntou, a resposta é que não, porque o nosso indicador ele não é em tempo real. Há um certo hiato entre o momento de disponibilização dos dados e o cálculo do indicador. Mas o seu raciocínio está correto. Se ele fosse em tempo real, você teria informação a mais para os motoristas e isso teria um efeito endógeno sobre o valor do indicador. Tem uma outra pergunta do Pedro Henrique sobre nível de agregação utilizada no trabalho, imagino que seja no do Ricardo, essa pergunta apareceu agora. Você quer elaborar um pouco, Pedro? Professor, enquanto ele elabora, tem um ponto também relacionado à pergunta dele, queria aproveitar para comentar, a do índice. Então, não é em tempo real, né? O índice ele é histórico, então ele proporciona fazer uma análise histórica, é como se a gente tivesse o banco de dados do Waze, mais com o dado da Uber de dados dos veículos que de fato fizeram as viagens. E não sei se era esse o ponto, né? Mas não é um trabalho de simulação, né? É um trabalho puramente empírico. Então, são viagens que de fato aconteceram, que de fato foram feitas entre uma determinada origem e destino, e a gente não está realmente preocupado com o comportamento de otimização do agente. A gente está livre disso. A gente está observando já o comportamento otimizado do agente, né? O caminho que ele escolheu não é tão importante para a gente. A gente sabe que entre a Zona Norte e o centro está gastando mais tempo do que poderia ser feito em fluxo livre. Então, para quem já trabalhou com simulação, a gente não está simulando nada. É tudo dado empírico observado. Então, a gente está livre desse tipo de problema e como que a otimização afetaria o nosso resultado. Já está... Os agentes do nosso modelo já são otimizadores e a gente observa só o resultado. Professor Azoni, tem uma pergunta? Eu vi aqui no chat. Sim. Obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco, professor Azoni. É uma satisfação
participar do seminário interessante e rever amigos. Eu tenho uma qualificação quanto os efeitos dos eventos esportivos. O Eduardo tem razão, que inclusive hoje em dia, com a torcida eletrônica, o América tem mais torcida do que antes. Tem mais barulho no estádio do que antes. Mas sobre o trabalho que usou Diffendif, e usou-se a entrada da cidade no Uber como diferenciador, não é? Então, a pergunta é se não tem um viés aí também de tamanho, porque o Uber escolheu as cidades a dedo, claro, né? Provavelmente os mercados de maior potencial, e, enfim, que tipo de problema isso poderia trazer para a análise? Ricardo? Eu posso falar, mas isso também é um viés do estudo do Raul. Isso. Dos dois. Dos dois. Isso realmente é uma preocupação, professor Azuni. No nosso caso, a gente meio que aproveita a entrada escalonada do Uber, né? Então, por exemplo, a primeira cidade que o Uber atuou foi o Rio de Janeiro. Então, a gente controla pelo tamanho da cidade, que é população, e densidade de veículos também. Então, a gente pegaria o Rio de Janeiro, que tem uma população muito alta e densidade de veículos altíssima, e talvez compararia isso com São Paulo. Mas, realmente, isso é um viés que pode estar associado a qualquer análise de diferença e diferenças, né? O que a gente faz é minimizar isso, aproveitando esse escalonamento do Uber e aproveitando também que a gente tem a disponibilidade de algumas variáveis de controle que capturam não perfeitamente, mas parcialmente o tamanho da cidade, assim. Mas, se quiser complementar, Raul. Isso. Professor Raul. Isso. Oi, Azoni, um abraço, Azoni, um prazer estar com você aqui novamente. É isso que o Ricardo falou, além do fato, Ricardo, que a gente pode fazer o mesmo exercício só com aquelas cidades que receberam Uber. Ou seja, tira da amostra quem não recebeu, e aí você tem os que receberam em tempos diferentes. Então, claro, isso talvez não resolva completamente, né, esse possível viés de seleção no recebimento, mas, ao lado disso, testes de robustez para diferentes tamanhos de cidade, tá? Olhar, a gente também olha para trás, provavelmente Ricardo tenha feito isso também, a gente fez event studies, né, que são observações para a evolução passada, né, da diferença entre cidades que receberam Uber e que não receberam, para ver se elas têm tendências comuns em relação às variáveis de resultado, e futuras, né, olhando os lags em relação ao impacto, né? De forma que o conjunto de checks que a gente faz, se não permite garantir 100% que não tem nenhum viés, pelo menos dá para reduzir bastante essa preocupação, que é absolutamente legítima. A gente não tem um experimento de fato. Se eu puder continuar, talvez pudesse ser explorada a informação sobre número de acidentes de trânsito do SUS no passado. E usar isso que a gente faz. É isso que a gente faz, né? A gente pega um período onde nenhuma cidade... Exato, defasado. Né? Enfim. Mas é o calo do Diffendif, né? Isso. Enfim, tem que fazer testes e testes de robustez, não tem jeito. Muito bom. Gostei muito dos trabalhos, muito legais. A gente está recebendo aqui algumas solicitações para que as apresentações sejam disponibilizadas. Eu imagino também que os próprios artigos, mesmo que ainda em versão para texto para discussão, né, nós vamos encaminhar uma mensagem para... Nós vamos colocar na página do Nereus, www.usp.br/Nereus,
um link para as apresentações, para o evento, e, eventualmente, na página da própria FIP e da Uber, mas acho que, dada essa demanda, a gente pode sim disponibilizar tanto as apresentações, os artigos, ou as versões finalizadas, ou em formato de texto para discussão, né? E o próprio link para o evento, para quem, porventura, queira assisti-lo ou novamente ou em outra oportunidade. Infelizmente, a gente já está caminhando para o fim. Eu vou passar a palavra para a Gabriela, né, para que ela teça suas considerações finais. Caso algum dos apresentadores queira também, né, falar seus últimos comentários, depois da Gabriela, eu passo a palavra para cada um de vocês, para brevemente, né, tecerem seus comentários finais, e a gente encerra o evento. Gabriela, por favor, a palavra está com você. Obrigada, professor. Eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizar todos os apresentadores. Os estudos são realmente muito interessantes. Eu já tinha lido praticamente todos. E, como eu disse no início, é muito bom para a Uber poder contribuir com esse tipo de pesquisa e, dessa forma, agregar informações para uma tomada de decisões mais consciente por parte do poder público. Eu queria aproveitar a oportunidade agora para agradecer a colaboração que o Instituto da Cidade de Pelópolis da Silveira nos deu quando forneceu os dados da pesquisa OD de Recife, que foram fundamentais para também que o índice pudesse ser moldado para a realidade da cidade do Recife, de uma maneira que fosse possível também usar em outras pesquisas, já que os shapefiles são os mesmos que são utilizados em várias outras bases. Então, muito obrigada. Eu estou vendo que o pessoal do Instituto está aqui no webinar. Obrigada, João Domingos. Obrigada, Marília, pela contribuição que vocês nos deram. Fora isso, eu mais uma vez gostaria de dizer que a Uber é uma empresa que está sempre aberta às parcerias com a academia e com o poder público no intuito de ajudar a mobilidade nas cidades. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigado, Gabriela. Renato, considerações finais, 30 segundos. Eu queria agradecer a FIP, a Uber, o professor Raul, o professor Ricardo pelo evento. Acho que teve uma conversa bem legal. Eu acho que quero conversar ainda com o professor Raul algumas ideias aí que eu tive vendo o trabalho dele, vou mandar um e-mail depois. Então, é sempre bom ter esse tipo de evento para ter esse fluxo aí de ideias. Eu acho que bastante proveitoso. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Raul? Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Gostaria só de enfatizar, particularmente para Recife, a importância do trabalho que vocês fizeram e estão fazendo. Recife e Salvador foram as duas regiões metropolitanas que tiveram maior crescimento recente do tempo de commuting. Ou seja, pega os dados da PNAD, você calcula, e é impressionante como elas têm características comuns e que vale a pena, a partir do indicador de vocês, explorar algumas hipóteses a respeito da explicação do por que isso está acontecendo. São regiões metropolitanas que não são as maiores, não são as mais ricas, e, não obstante, apresentaram essa dinâmica de tempo de commuting absurdamente desfavorável. Tem aí uma oportunidade imensa de entender esse fenômeno para a região metropolitana do Recife. Acho que o indicador de vocês é excelente. Só para registrar um ponto que eu acho super importante e interessante, é aquele resultado para a chuva. A gente está estudando no nosso núcleo, por exemplo, o impacto que dias chuvosos têm sobre faltas escolares. E, claro, o único evento climático do litoral do Nordeste, todos sabem, é a chuva, mas é realmente muito forte. Então, o indicador de vocês dá a oportunidade para a gente caminhar nesse sentido. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e deixo aqui um cumprimento a todos pelo momento. Obrigado, Raul. Ricardo? Eu agradeço muito o convite, a participação da Uber e da FIP. Eu acho que é muito bom a gente debater e ver outros trabalhos semelhantes ao nosso. Acho que a gente acaba aprofundando muito o debate. Então, é só agradecer mesmo. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, em nome da FIP, eu deixo aqui meu agradecimento a todos os participantes. Agradeço essa parceria com a Uber, agradeço as demais instituições envolvidas,
né, que permitiram que esse trabalho fosse realizado, e faço um agradecimento especial aos nossos 3 apresentadores, Renato, Raul e o Ricardo, que abrilhantaram esse evento. Sendo assim, eu encerro esse nosso webinário, lembrando que disponibilizaremos, né, todo o material, além do link para o evento. Então, muito obrigado, tenham um bom dia, até a próxima.